gente já começa, Alex, indo direto a Brasília com informação ao vivo, que o dia por lá foi movimentado, viu? A CPMI do 8 de janeiro retomou os trabalhos hoje em Brasília. Desta vez, quem prestou depoimento foi o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, o Saulo Moura da Cunha. É por isso que Igor Damasceno já está aqui ao vivo com a gente para trazer detalhes para todos vocês que acompanham o ACN. Igor, muito boa noite. Vamos começar falando sobre esse depoimento. Como é que ele aconteceu? Oi, Alex. Boa noite a você, também a Rose. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o Saulo Moura da Cunha, prestou depoimento na CPMI por cerca de 7h30. Ele entrou e saiu sem falar com a imprensa, mas o depoimento dele foi bastante importante, tanto para a oposição quanto para a base governista. O que aconteceu é que durante o depoimento, o ex-diretor adjunto da ABIN confirmou que ele era o responsável por monitorar ali no setor de inteligência da agência o acampamento que estava montado em frente ao quartel-general do Exército na primeira semana do ano, ou seja, ele já sabia e confirmou isso, que havia sim risco da situação sair do controle. Para quem não lembra, já havia uma manifestação marcada, uma manifestação pró-Bolsonaro, marcada na esplanada dos ministérios para o dia 8 de janeiro. Desde então, o ex-diretor confirmou que foi monitorando todo o desdobramento ali do acampamento do QG do Exército, e ele disse que quanto mais se aproximava do dia da manifestação, mais perigoso, mais risco da situação sair do controle se estabelecia ali no local. Também confirmou, Saulo Moura confirmou o número de 33 alertas que ele fez para a alta cúpula da segurança pública daqui do Distrito Federal e também alertas para o Gabinete de Segurança Institucional, que na época era chefiado pelo general Gonçalves Dias. Depois dessa confirmação dos alertas, aí virou uma guerra de narrativas entre oposição e base aliada. Essa confirmação de que G. Dias foi alertado dos perigos dessa manifestação foi um prato cheio para a oposição do governo Lula. A oposição já tentava criar a construção, tentava sustentar a hipótese de que o governo federal foi sim omisso, foi sim conivente com os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro, simplesmente porque teria recebido o alerta da ABIN. Ele disse ainda que sim, Gonçalves Dias recebeu esse alerta pelo menos via mensagem. Só que para a base aliada ao governo, a alta cúpula da segurança pública de Brasília é que tem que ser responsabilizada, porque a segurança da esplanada dos ministérios é de responsabilidade do governo do Distrito Federal. Também foi constatado que o ministro da Justiça, Flávio Dino, colocou à disposição do governador daqui do DF, Ibanez Rocha, agentes da Força Nacional, só que ele acabou ignorando. Então, o fato é que enquanto a base aliada se apega aí nessa decisão do ministro Flávio Dino de colocar a Força Nacional à disposição do GDF e que a segurança de Brasília é de responsabilidade do governo local e não do governo federal, a oposição já afirma que G. Dias tem sim culpa no cartório. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Saulo Moura da Cunha era recém-nomeado diretor adjunto da ABIN no dia 8 de janeiro. Em depoimento, ele confirmou que sabia dos riscos de ataque terrorista na esplanada dos ministérios e que era o responsável por alertar as autoridades. O ex-diretor também disse que avisou ao então ministro do GSI, Gonçalves Dias, que centenas de manifestantes estavam chegando em Brasília e que a situação poderia sair do controle. Eu tive um feedback às 8h53 da manhã, quando eu mandei um dos primeiros contatos com ele, ele disse, vamos ter problemas, e depois, ao momento que eu falei por ele pelo telefone, ele me pareceu ter ciência dos alertas. No dia 20 de janeiro, 2 semanas depois dos ataques, a Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência pediu que ele fizesse um relatório sobre quais autoridades foram avisadas dos ataques com antecedência. Saulo Moura disse que entregou 2 relatórios, sendo que o segundo não constava o nome de G. Dias. Segundo o depoente, o próprio ex-ministro pediu para que o nome dele não fosse exposto. Eu apresentei ao ministro uma planilha com os alertas que a ABIN havia encaminhado para os grupos de WhatsApp e aqueles alertas
da ABIN que eu havia encaminhado a ele. E ele determinou que o nome dele fosse retirado, alegando, argumentando que ele não era o destinatário daquelas mensagens, que eram os grupos de WhatsApp, os destinatários oficiais. Saulo, ele tinha uma função estratégica na ABIN, naquele momento, inclusive, era o responsável, na verdade, pela ABIN, e ele, na verdade, atendeu a uma ordem absurda, né? Uma ordem ilegal. E ordem ilegal não se cumpre, então a gente não pode eximi-lo da responsabilidade em relação à alteração deste documento. Isso que precisa, na verdade, ser claro. Como da mesma forma também, nós precisamos cobrar a responsabilidade do G. Dias, se ele foi informado e, de repente, de fato, pediu a retirada do nome dele desse documento. G. Dias esteve na CPI do MST durante o depoimento do ex-diretor adjunto da ABIN e falou sobre a acusação de possível omissão e adulteração. O deputado Ricardo Salles, eu realmente não recebi e não posso entrar em considerações sobre essa pergunta do senhor. Após o depoimento, parlamentares da oposição protocolaram notícia-crime contra G. Dias por suposta adulteração de documento. Para os governistas, o presidente Lula cumpriu seu papel ao exonerar o ex-ministro do cargo após o vazamento de imagens dele no Palácio do Planalto durante a invasão. O presidente da comissão deu 2 dias para que o ministro Flávio Dino entregue imagens internas do Palácio da Justiça no dia dos ataques. O ministro já havia negado acesso com a alegação de que a Polícia Federal fez o mesmo pedido e que ele já havia cedido. Mas Arthur Maia disse que os registros são importantes para a CPI mista. Muito importantes, e chama a atenção o que a Elisiane Gama acabou dizendo como relatora. Ela diz que é fato que G. Dias sabia e deu uma ordem para o então chefe da ABIN recém-empossado. Uma ordem que não deveria ter sido cumprida. Mas teria sido essa a única ordem que G. Dias deu, irregular, ordem que não deveria nunca ter acontecido? Isso também é fato de investigação, um instrumento que precisa ser analisado. É uma situação muito complicada. A gente tem aí claramente, e isso a gente já vinha falando desde janeiro, que o governo federal tem sim responsabilidade sobre essa questão das invasões ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e a toda aquela estrutura, o Supremo Tribunal Federal também. E é preciso que essa CPMI vá à frente o mais rápido possível, porque enquanto isso tem outros trabalhos que estão parados na casa, não é, Rosiane? Pois é, e isso aí só vem confirmar tudo aquilo que se falou, e o Igor acompanhou de perto toda essa questão das imagens vazadas, né? O general andando por ali, tinha até água sendo servida para as pessoas que invadiram o Planalto, mas olha, esse assunto ainda vai dar pano para manga, a gente vai ter o Igor lá acompanhando tudo. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.